Mateus no capítulo 2. Mateus é fácil abrir, é o primeiro livro do Novo Testamento. Fica depois de Malaquias e antes de Marcos. Mateus capítulo 2, nós vamos ler dos versos de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus bendito, gratos nós somos por tua bondade, por teu amor. Gratos nós somos porque o Senhor, enfim, como já foi dito e ministrado aqui, o Senhor tem sido extravagantemente amoroso com cada um de nós, com a tua mão sobre cada um de nós, sobre nossas casas, nossas famílias. Obrigado por tua bondade, também expressa em tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, ilumina o nosso entendimento. Tira de nós, ó Pai, toda e qualquer coceira nos ouvidos, que a gente possa ouvir a tua palavra. Não somente ouvi-la, mas também que sejamos transformados por meio do soprar do teu Espírito e da ação e aplicação do texto. Que a tua boa mão esteja sobre nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nos nomes Gaspar, Baltazar e Belchior, que não é o cantor, né? Gaspar, Baltazar e Belchior, segundo a tradição cristã, são os chamados três reis magos, que foram encontrar o Senhor Jesus Cristo depois que ele tinha nascido ali em Belém. Eu que sou um fanático por presépios, eu amo presépio. Eu gosto muito mais da tradição do presépio do que, por exemplo, da árvore de Natal. E não tem problema se você tem uma árvore de Natal na sua casa e não tem um presépio. Mas acredite, o presépio ele tem muito mais ligação com a mensagem verdadeira do Natal do que propriamente a chamada árvore de Natal. Eu, como um aficionado por presépios desde criança, então, todo presépio que a gente montava lá em casa, quando a gente era criança, a gente ia lá, montava o presépio no início da temporada do Advento, e então tinha que ter lá os três, o Gaspar, o Baltazar e o Belchior, né? E aí tem até, enfim, discussões sobre quem poderiam ser, eventualmente, esses três reis magos e etc. Tem gente que diz que um era da Etiópia, outro era da Arábia, outro era de um outro determinado lugar, do mundo oriental e etc. Mas deixe-me já começar estragando um pouquinho o seu Natal e dizer que, acredite, a palavra de Deus, e a gente acabou de ler o texto, não diz pra gente que eram três,
O texto fala para nós que eram magos. A gente infere 3 reis magos por causa dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Então, porque são 3 presentes que estes magos deram a Jesus, e isso é o que a gente sabe pelo testemunho da palavra de Deus, então a tradição tem inferido que estes magos eram 3. Outra coisa que que a palavra de Deus também não afirma a nós, é que estes magos não eram reis, ou pelo menos o texto não diz para nós, de fato, que eles eram reis. De novo, a gente infere essa verdade por causa da generosidade e por causa da extravagância desses presentes que eles deram a Jesus: ouro, incenso e mirra. Não é qualquer um naquele mundo antigo que poderia ofertar presentes de maneira tão extravagante como os nobres e eventualmente até a realeza, como fizeram os magos aqui na narrativa. Então, embora a tradição fale, tá, do Baltazar, do Gaspar e do Belchior, de fato nós não sabemos. Esse é um dos grandes mistérios da tradição cristã, e a gente só vai saber isso quando a gente chegar no céu. Se eram de fato reis, e se eram os 3 de fato. Eu acho que a gente vai se surpreender em descobrir que eram muito mais do que 3, e a minha suposição é muito simples. No mundo antigo, quando pessoas faziam viagens longas, essas viagens nunca aconteciam em grupos pequenos, mas em grandes caravanas, por causa da segurança nas estradas no mundo antigo. Então a sensação que eu tenho é que esse grupo de magos ele era um pouquinho maior do que 3. Mas isso é mera conjectura, não tenho nenhum texto para provar isso para vocês. Mas quando nós olhamos para esse texto, a gente normalmente foca nessa cena dos magos virem até, enfim, Jerusalém em primeiro momento e depois até Belém para encontrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a gente normalmente foca na cena dos presentes, a gente foca na cena da discussão com Herodes e os mestres da lei. Mas acredite, esses 3 homens, ou esses magos, eles eram indivíduos que, acredite, dentro da tradição judaica, eles seriam tratados como gente, no mínimo, que a gente teria algum tipo de desconfiança. A expressão bíblica que aparece aqui, ela narra para nós e descreve esses homens como magos. A expressão grega que aparece aqui no texto, ela é justamente a expressão de onde nós tiramos a expressão, por exemplo, mágica, da língua portuguesa. Esses magos, eles eram fundamentalmente astrólogos, gente devotada a um movimento muito parecido com aquilo que nós chamaríamos hoje de esoterismo. Alguns, inclusive, algumas categorias de magos, inclusive, eles até chegavam a ser, enfim, alguns mestres de magia negra e que mexiam até com, enfim, as forças literalmente das trevas. E como você sabe muito bem, a palavra de Deus, ela proibia o povo de Israel ter contato com esse tipo de prática, promovido muitas vezes por esses magos, esses astrólogos, gente que estava olhando para o céu de uma maneira um tanto etérea e esotérica. Se você der uma olhadinha lá em Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 9, você vai ver justamente isso. Deus proibindo o povo e dizendo, olha, se vocês quiserem saber a vontade de Deus, se vocês quiserem entender o que Deus tem para vocês, vocês não vão ficar procurando esses adivinhos, vocês não vão ficar procurando esses esoteristas, vocês não vão ficar procurando essas pessoas, porque Deus lhes fala por meio da profecia. O povo de Deus ouve a minha palavra, está dizendo Deus. Então vocês não vão atrás de presságios, de, enfim, médiums, de qualquer tipo de gente que mexa com essas coisas, porque eu estou proibindo vocês disso. Se vocês quiserem saber o que Deus tem a dizer a vocês, vocês procurem o profeta do Senhor. E embora pareça chover no molhado, mas é impressionante, né? O tanto de crente que hoje lê horóscopo, né? O tanto de crente que diz assim, meu signo é Sagitário com ascendente em Jesus.
Não, meus irmãos, essa prática, a mediunidade e todas essas coisas, elas foram proibidas ao povo de Deus. Deus está dizendo, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a sua vida, para onde ir, o que deixar de fazer, o que deixar de... para onde andar, procure o profeta do Senhor e a sua palavra. É isso que o povo de Deus ouve. Uma hora que você estiver tranquilo, ouça, leia Deuteronômio 18, especialmente com seus filhos. Então esses homens, meus irmãos, eles não eram homens que iam chegar abafando em Israel. Pelo contrário, eles iam ter algum tipo de resistência. Então eles eram magos, esotéricos, mais do que isso, eles eram estrangeiros, gentios, que não pertenciam ao povo de Israel, e mais do que isso, pagãos. Eles não afirmavam a fé dos israelitas. Eles não criam no Deus de Israel. Mas é interessante, meus irmãos, que são justamente estes que Mateus, que está escrevendo para judeus, a audiência primeira do Evangelho de Mateus, são judeus. Ele está querendo mostrar muito claramente que depois dos pastores no campo que chegaram para adorar o Senhor Jesus Cristo, são justamente estes magos, estrangeiros e pagãos. A pergunta de R$1 milhão é como é que esses homens puderam fazer essa conexão na medida que eles estavam lá olhando para os astros e eventualmente olhando um fenômeno astronômico, eles conectaram aquilo com o nascimento do rei de Israel. Isso acontece porque já no passado Deus já tinha dado uma promessa para o povo de Deus, e isso era sabido em todo o mundo antigo, que no dia que o cetro se levantasse em Israel, uma estrela iria anunciar. Abre comigo aí em Números, põe o dedo em Mateus, vem comigo em Números, capítulo 24. Números no capítulo 24. Olha comigo o versículo 17. Números 24, versículo 17. Aqui é Balaão falando, eu vou já explicar o contexto para você, mas o texto diz assim... Mar, grifa esse texto na sua Bíblia, você que é do que grifa, grifa. Esse é um texto bem importante. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Está aí a promessa do Antigo Testamento de que quando um cetro, um rei, o rei de Israel, o verdadeiro rei, se levantasse em Israel, surgiria uma estrela. Surgiria um fenômeno astronômico. E é muito possível que esses homens, esses magos, eles conhecessem esse texto e conhecessem essa profecia, porque se você der uma olhadinha no contexto de Deuteronômio capítulo 24, quem está profetizando essas coisas é justamente um homem chamado Balaão, que era inclusive um médium no Oriente Médio próximo. Balaão, ele era um médium e ele foi contratado pelo rei de Moabe, um homem chamado Balaque, para amaldiçoar, pronunciar oráculos de maldição sobre o povo de Israel, quando o povo de Israel estava passando ali na sua peregrinação no deserto. O rei de Moabe, Balaque, ele ficou preocupado em saber que o povo de Israel ia passar ali pelas campinas de Moabe, e ele falou, eita, alguma coisa a gente tem que fazer aqui. Porque onde esse povo passa, a mão de Deus está com eles, onde eles, enfim, travam batalhas, eles vencem, Deus está com eles, e tem um problema, a gente precisa dar um jeito nisso daqui. Balaque, o Moabita. Então ele contrata Balaão, que também era um gentil, que também era um estrangeiro, que era um pagão, para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus interfere nesse processo, e ao invés de pronunciar maldição sobre o povo de Israel, Balaão apenas abençoa. Todas as vezes que ele abria a boca, ele abençoava o povo de Israel, e no meio dessas muitas bênçãos que ele pronunciou sobre o povo de Israel, ele disse, eu estou vendo, mas não agora.
Eu avisto, mas está ainda longe. Mas quando esse cetro se levantar em Israel, uma estrela surgirá. Então, por Balaão ser este homem, certamente conhecido no mundo antigo, que operava nessa ordem de mediunidade, de esoterismo, então não é nada impossível traçar que essa tradição se permeou até chegar ali nos magos do Oriente. Então o texto fala para nós então que esses homens vêm. Eles vêm até Jerusalém. Mas, meus irmãos, eu passei anos lendo esse texto de uma maneira errada. Anos lendo esse texto de uma maneira errada. Porque todas as vezes que eu li esse texto, que eu vi a pecinha lá do Natal, na igreja, eu achava que a visita destes magos do Oriente era uma espécie de visita estatal. Uma comitiva estatal vindo saudar o novo rei que está chegando ali em Israel. Mas não é esse o caso. Estes homens, eles não estão numa viagem oficial, numa visita oficial de Estado. Não, estes homens estão numa peregrinação espiritual. Porque ao chegarem em Jerusalém, se você der uma olhadinha comigo no versículo 2, o texto diz assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Se a gente para aqui, a gente acha que é uma visita oficial, né? Só que eles dão um propósito pelo qual eles estão visitando Jerusalém. Eles estão dizendo: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso daqui não é uma visita estatal. Isso daqui é uma peregrinação espiritual. Estes homens estão procurando o ente que justifique a sua adoração. Estes homens estão andando e buscando aquele que vai finalmente justificar o dobrar dos seus joelhos e o prostrar do seu coração. Esses homens, eles não vieram como representantes de Estado. Eles não vieram como homens que estão aqui para saudar somente um rei nascido em Israel, não. Eles estão procurando o locus da sua adoração. Isso daqui é uma peregrinação espiritual. Estes homens são o arquétipo de todo mundo, de todos nós. Todos nós, em alguma medida, a gente está andando sobre essa terra procurando o ente que eventualmente justifique o dobrar dos nossos joelhos e o derramar do nosso coração. A tradição cristã ensina que nós, e eu já falei isso exaustivamente aqui nesse púlpito, nós somos seres também espirituais, criados para adorar. Agostinho, entendendo essas coisas, ele diz uma coisa linda lá no início das suas confissões, logo no início ali, nas primeiras linhas das suas confissões, ele diz assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração andará inquieto, enquanto em ti não descansar. Nós fomos feitos finalmente, para esse encontro, para encontrar o menino na manjedoura, para encontrar com o Senhor, e enquanto a gente não encontra, nós andamos inquietos. A gente peregrina sobre esse mundo, a gente vai em tudo quanto é biqueira dessa vida, tentando achar o ente que finalmente vai justificar a nossa adoração. Porque se nós fomos criados para adorar, e acredite, meus irmãos, se isso é uma questão antropológica nossa, até ateu adora. Ele pode não ter uma religião confessional, mas alguma adoração ele está praticando. Essa semana a Isabela e eu, a gente levou a Antonella no cinema, e a gente deu o azar de ir no cinema nessa época de festas de Natal, né? E aí foi impressionante ver as muitas dondocas, né? E alguns dondocos também, nas vitrines das lojas do shopping, prestando culto. Porque não é uma mera relação comercial de aquisição de um produto, não. Você já percebeu o quanto a gente compra para tentar satisfazer alguma coisa dentro da gente? A gente compra, a gente gasta, a gente adquire às vezes algumas coisas, não é porque muitas vezes a gente está numa necessidade de algum bem ou de alguma coisa, é que às vezes a gente está querendo apaziguar alguma coisa dentro do nosso coração. Isso é culto, meus irmãos. Então tem aqueles que, se não adoram a Deus, adoram a vitrine. Os nossos shoppings são verdadeiros templos modernos, acredite. Se não adora a Deus, adora
o santinho. Se não adora o santinho, adora, enfim, o carro, adora a mulher, adora a família, adora o dinheiro, adora o patrimônio, adora a carreira. Mas acredite, alguma coisa estamos adorando. Estes homens, eles estão em busca deste ente que justifique absolutamente, apazigue absolutamente esse ímpeto de adoração. Porque eles estão dizendo, viemos do Oriente para adorá-lo. Viemos do Oriente para adorá-lo. C.S. Lewis, nessa mesma reflexão, ele fala também uma coisa muito interessante lá no seu Cristianismo Puro e Simples. Ele diz que se encontro em mim, olha só, pega esse pensamento do Lewis. Se encontro em mim desejos, anseios, que nada neste mundo pode satisfazer, então a conclusão que eu chego é que eu fui criado para outro mundo. Se eu olho para esse mundo e eu descubro que nada satisfaz, compra carro novo não satisfaz, troca de casa não satisfaz, enfim, vive andando nesse mundo de biqueira em biqueira, de altar em altar, e nada apazigua, nada satisfaz. Troca de marido, troca de mulher, faz isso e aquilo, deita no sexo, vai pro dinheiro, joga na Mega Sena da virada. Mas nada satisfaz. Aí está dizendo Lewis, a conclusão que eu chego, então, é que eu fui criado para outro mundo. A conclusão que eu chego é que o meu lugar não é aqui. Que tem um Deus que vai, de fato, satisfazer profundamente o meu coração. E enquanto eu não encontrar e resolver esse dilema da adoração, enquanto eu não chegar no pé da manjedoura, enquanto eu não dobrar os meus joelhos diante do menino, enquanto eu não entregar a minha vida verdadeiramente a Ele, eu e você não passamos de peregrinos nesta terra, como estes magos, andando sobre o mundo, tentando achar sinais nas estrelas e em outros lugares, para achar aquele que vai finalmente apaziguar o nosso coração e justificar a nossa adoração. Aqui está o dilema da adoração. Aqui está a angústia destes homens. Aqui está a busca destes homens. Como é que a gente apazigua e resolve esse problema? Como é que a gente faz esse caminho até a manjedoura? Muito, muito simples. Em primeiro lugar, tratando em nosso coração uma religiosidade frívola. Note que o texto fala para nós que assim que eles chegaram lá em Jerusalém e encontraram Herodes, o rei que estava reinando naqueles dias, ele tinha sido, enfim, coroado pelos romanos, ele reinava ali em Israel, debaixo da autoridade do Império Romano. Ele era um idumeu, um descendente de Esaú, um indivíduo que não era judeu, por isso todo judeu olhava para aquele homem no trono de Israel e percebia ele como um usurpador. Mas, embora fosse um déspota, um homem absolutamente desequilibrado, a ponto de matar os seus filhos e parentes por ciúme do seu trono, ele de fato construiu grandes coisas, ele de fato fez grandes coisas ali no mundo antigo, e por isso ficou conhecido como Herodes o Grande. Então imagine, o homem cheio de pompa, cheio de glória, aparece uma comitiva de magos do Oriente e fala, olha, chegamos aqui e nós viemos adorar o recém-nascido rei dos judeus. Note que os magos, eles não dizem, viemos adorar aquele que vai ser o rei dos judeus. Não, ele está dizendo, viemos adorar o rei dos judeus. O recém-nascido rei dos judeus. E isso cria turbulência. O texto no versículo 3 diz para nós que ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E o que ele faz? Vai conversar com o povo que é da minha e da sua categoria, os religiosos da época. Ele manda chamar todos os chefes dos sacerdotes, do povo, e os mestres da lei. A turma que sabe Bíblia.
a turma que conhece teologia. Vai chamar a turma que conhece a Escritura. A minha e a sua categoria, os religiosos dos seus dias. E pergunta para eles: de onde é que vem esse Messias? De onde é que vem o Cristo? A resposta está na ponta da língua. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, eles têm a resposta na ponta da língua. Eles estão dizendo, tá lá, fácil, essa é tranquila. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vem de Belém. O Messias, ele virá de Belém, porque essa é a cidade de Davi. É onde nasceu o grande rei, o filho de Davi, então vai nascer no mesmo lugar que ele. Está lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 7, eles citam de boca para o Herodes, lá no versículo 6, eles dizem, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor no meio das principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Eles até citam um texto. Sabe crente que conhece Bíblia? Crente que sabe teologia. Crente que ganhou o concurso bíblico na escola bíblica dominical. Mas deixe-me localizar você de novo. Esses religiosos, esses sacerdotes, esses mestres da lei, eles têm uma comitiva de gente estrangeira apresentando a eles fatos que, no mínimo, deveriam fazer com que eles se coçassem, né? Falar, será? Né? Tá chegando uma comitiva de gente externa. Eles simplesmente dão a resposta teológica correta e são absolutamente indiferentes. Por que esses homens não correram para Belém? Por que esses homens não se mexeram? Eles sabem, mas estão absolutamente distantes. Eles estão mais distantes. Note, Jerusalém fica mais ou menos uns 10 quilômetros de Belém. E esse trajeto de 5 milhas, literalmente 5 milhas, esse trajeto dava para ir andando. Estes homens religiosos estão a 5 milhas do lugar do nascimento do Messias. E estão muito mais longe do Messias do que os magos que vieram do Oriente de uma distância exorbitante. Tem muito crente que cresce na igreja, nasce na igreja, pai é crente, família é crente, cresce na igreja, participa do Urbana Criança, foi lá nos Cordeirinhos de Jesus, embaixadores do rei, não é o Mundo Batista, o pessoal sabe do que eu estou falando. Casa na igreja, vive na igreja domingo após domingo, morre na igreja, até o funeral é na igreja. E nunca teve um encontro verdadeiro de se ajoelhar diante da manjedoura e de confessar o verdadeiro Senhor. Sabe Bíblia como ninguém. Sabe teologia. Esse é o nosso pecado, meus irmãos. Porque a gente gosta de arrotar uma estirpe teológica como batistas reformados que nós somos, né? A gente gosta de dizer, não, a gente é diferente dos demais batistas. Porque a gente sabe Bíblia. Sabemos o que é a tradição reformada. Calvinismo de 5 pontos. A gente sabe dizer verso bíblico para tudo. Você já percebeu que a gente tem verso bíblico para tudo? Ah, tá com problema, verso bíblico. Ah, é isso, problema do casamento, verso bíblico. Mas estão caminhando desesperadamente para o inferno. Porque ainda não se ajoelharam diante da manjedoura e não encontraram o verdadeiro Senhor que redime a sua vida. Não saia desse lugar, não desligue essa transmissão, se você não fizer um autoexame muito criterioso essa noite. Não levante dessa cadeira. Que Natal que você está celebrando? Um Natal que a gente engorda só? Que a gente gasta dinheiro comprando presente?
Ou é o Natal, de fato, da celebração da encarnação do Filho de Deus? Que tipo de festa a gente vai promover na terça-feira nas nossas casas? É a festa de gente religiosa que segue a tradição? Ou é a festa daqueles que estão em volta da mesa, que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus e que estão debruçados sobre a manjedoura, louvando a Deus por aquilo que Ele fez? Então, o dilema da adoração, meus irmãos, em primeiro lugar, a gente resolve extirpando da nossa vida toda e qualquer relação com Deus que seja artificial, religiosa, fria, calculista. Em segundo lugar, o texto fala para nós que depois que eles tiveram esse diálogo com Herodes, eles foram no caminho. Versículo 9 diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Para tratar o dilema da adoração, não somente a gente tem que se livrar de toda a religiosidade fria, mas a gente precisa se permitir ser guiado por Deus. Quando a gente lê esse texto, Mateus ele escreveu esse texto de tal maneira que nós conseguimos perceber os ecos, justamente da narrativa do Êxodo. Quando Deus guiava o seu povo e adiante do povo tinha uma coluna de fumaça durante o dia e adiante do povo possuía uma coluna de fogo durante a noite. E como é que o povo sabia que era hora de andar ou de parar? A fumaça andou? Andou. Levanta acampamento. Vamos seguir. A fumaça parou? Parou. Então monta o acampamento. Isso era era assim que Deus conduzia o seu povo ao longo dos 40 anos do deserto. E é interessante que é justamente isso que a gente vê no texto. A estrela vai adiante. E eles vão seguindo. Até o momento que a estrela para. Eles o quê? Pararam. Porque, meus irmãos, Deus tem um prazer tremendo em guiar os seus até o menino. Agora, eu não sei se você já percebeu que a nossa vida, ela é uma vida literalmente miserável, porque a gente não tem mais nada da certeza da vontade de Deus na nossa vida. A gente não desfruta mais desse guiar. A gente nem sequer mais pergunta para Deus as coisas, né? Deixa eu confessar para você um pecado que eu tive que confessar para Deus essa semana, enquanto eu estava me preparando para pregar essas coisas para vocês. Fui profundamente confrontado por Deus. Porque a Isabela e eu, a gente vai se mudar agora nesse início de ano. Estamos só esperando passar essa bagunça das festas aí, e a gente logo vai se mudar. Em momento nenhum, meus irmãos, em momento nenhum, estou confessando um pecado aqui para vocês, em momento nenhum eu parei, dobrei os meus joelhos, ou sentei no meu sofá ou na minha cama e falei assim: Senhor, a fumaça levantou? Está na hora de se mudar? Está na hora de andar? Está na hora de seguir? A estrela está indo adiante. A gente vive, a gente anda, a gente negocia, a gente contrata, a gente fecha contrato, a gente anda por essa vida. E em momento nenhum a gente faz aquela pergunta para Deus: Deus, a fumaça andou. A estrela está indo adiante. Deus, está na hora. Você me conhece, eu sou quase que um matemático, né? A minha vida está na planilha. Então o que eu fiz? Fui lá, fiz a conta, eu e Isabela. Fechamos a conta. Passou a régua, cabe no orçamento, vamos em frente. Mas em momento nenhum, eu chamei a minha esposa. Falei: amor, vamos orar por isso? Vamos perguntar para Deus se está na hora de levantar o acampamento? Não fiz isso. Porque embora a nossa fé seja de boca, na prática, a gente não faz a menor ideia do que é viver uma vida guiada pelo Espírito de Deus e pela vontade de Deus, pelo simples guiar de Deus em nossas vidas. E mais, o texto fala para nós que quando eles tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. O texto está falando para a gente que estes homens, eles experimentaram uma bênção que eu e você a gente não experimenta mais, que é a alegria de saber que aquilo que nós estamos vivendo está na vontade de Deus.
Eles se encheram de júbilo por ter certeza que eles chegaram no lugar onde Deus queria que eles estivessem. Quando foi a última vez que você descansou, botou a tua cabeça no teu travesseiro, que é lá no travesseiro que a gente faz a contabilidade da vida, né? E aí a gente falou assim, vou dormir tranquilo. Por quê? Porque eu sei que onde eu estou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que o lugar onde eu me encontro é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Quando foi essa última vez que você experimentou esse sono, verdadeiro sono do justo, que descansa alegremente por saber que onde ele está é porque Deus o quer ali? Eu acho que a nossa experiência é outra, né? Em vez de alegria, é angústia. E haja terapeuta, haja aconselhamento pastoral, para a gente tomar uma decisãozinha na vida, né? Meu Deus, pastor, corre, né? Já ouvi todo tipo de drama na minha vida pastoral, acredite. Gente que não consegue tomar a decisão, às vezes, do carro que vai comprar. Eu já cansei de falar essa experiência aqui no púlpito da Igreja Batista Urbana. Estou eu em casa, um belo dia à tarde, 3 horas da tarde, toca o telefone. Pastor, tudo bem? Tudo jóia. Então, estou te ligando porque eu estou aqui na concessionária. Eu falei, parabéns, o que eu tenho a ver com isso? Aí ele falou, não, pastor, é porque eu quero comprar o carro que é o carro da vontade de Deus para mim. Eu falei, não acredito. Você não está me ligando 3 horas da tarde. Tanta coisa para fazer. Não, pastor, porque tem um vermelho aqui, tem um amarelo, eu estou na dúvida. E eu preciso saber qual que é o carro que é o da vontade de Deus para mim. Eu falei, não. Isso é irônico, né? Mas vamos ser honestos. Às vezes a gente não consegue dar um passo na vida. Porque a gente não consegue discernir a vontade de Deus. Não consegue discernir se a fumaça levantou ou se a fumaça parou. Não consegue discernir a estrela guiando ou a estrela parando. A gente não consegue. E vive literalmente angustiado nessa vida. Em terceiro lugar, eles entraram na casa. E ao entrarem na casa, versículo 11 diz assim, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Prostrando-se, o adoraram. Essa expressão que está aparecendo aqui no texto é aquilo que, enfim, os filósofos, os filólogos e os teólogos, eles chamam de hebraísmo. Parece que é uma redundância, né, que está aparecendo aqui no texto. Prostraram-se e adoraram, né? Ué, podia poupar, né, o verbo aqui, né? Porque quem se prostra é quem está adorando, né? Mas não. Porque são muitos os que se prostram, mas poucos os que adoram. São muitos os que conseguem cumprir a cartilha externa da adoração, que é isso aqui. Culto, louvor, levanta a mão quando tem que levantar, fica de pé quando tem que ficar, dá uma oferta quando tem que dar, faz alguma coisa, cumpre o rito e se prostra como ninguém. Mas o coração não adora. Não é à toa, meus irmãos, que lá em João, no capítulo 4, Jesus diz para a mulher samaritana que Deus está procurando adoradores. Que o adorem em espírito e verdade. Que você está procurando é porque não tem. Tem muito que se prostra, não tenha dúvidas. Em nossas igrejas nós temos muitos prostrantes. Muitos prostradores profissionais até. Gente que sabe cumprir um rito de adoração como ninguém. Gente que sabe professar e confessar como ninguém. Gente que sabe participar da liturgia como ninguém. Gente que domina o linguajar, a gramática, o rito, tudo. Mas não adora. Porque o coração ainda não encontrou o ente que justifica a entrega do ser. Meus irmãos, enquanto eu e você nós não tivermos um encontro com um menino desses que não somente quebra os nossos joelhos, mas também faz com que a gente derrame a nossa alma, nós somos só cínicos da fé. Nós somos só gente religiosa, profissionalmente religiosos. Estes homens que estão procurando, eles acham um ente que justifica a adoração.
Note que esse ente que justifica a adoração deles não tem glória, ele está deitado numa manjedoura. Ele está lá, no lugar mais humilde possível. Não tem aparato, não tem pirotecnia. Mas eles encontram o Filho de Deus na carne. Aí nesse encontro eles dobram os joelhos e derramam a sua alma. Nesse encontro, eles encontraram aquele que finalmente justifica a sua adoração. Não somente de uma perspectiva externa, não somente um prostrar para olhos verem, não, mas um coração que se derrama e adora verdadeiramente. Meus irmãos, eu e você, nós somos peritos em adoração. Acredite, nós somos peritos em adoração, crescendo na igreja, vivendo na igreja, andando na igreja, anos a fio. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer é prostrar. Mas a gente ainda não conseguiu chegar no lugar de adorar, venerar, se derramar, se colocar por inteiro e dizer: Senhor, aqui estou eu, entregando a minha vida na tua presença. E aí essa entrega da alma se torna uma entrega generosa e sacrificial. O texto fala para nós que depois de terem adorado, e eu queria que você pegasse essa ordem, eles dizem, prostrando-se o adoraram. Ainda estou no versículo 11, eles dizem assim: então abriram os seus tesouros. Primeiro a gente tem um encontro, primeiro tem uma entrega da alma, primeiro tem um derramar do coração, e depois a entrega do tesouro. Porque a entrega do tesouro sem derramar do coração é religiosidade. Entrega do tesouro sem o derramar do coração é gente que está querendo comprar um terreninho no céu. Mas primeiro eles se derramaram, e depois então, tem essa ordem que precisa acontecer. Adoraram, e depois eles abriram os tesouros. E como eu disse a você no início do sermão, eles ofertam generosa e sacrificialmente. Eles entregam a Jesus ouro, incenso e mirra. E é interessante porque o texto, quando ele diz assim, lhe deram, esse verbinho que aparece aqui no texto grego é o mesmo verbo que aparece na tradução grega do Antigo Testamento, quando descreve a entrega dos sacrifícios lá no templo, no altar. Esse dar aqui é uma adoração também, prática. Como eles faziam, como eles entregavam os animais sobre o altar para o sacrifício, no passado, agora eles estão entregando aquilo de melhor que eles podem oferecer a Jesus. Ouro, incenso e mirra. E essa adoração, meus irmãos, em primeiro lugar, ela reconhece quem Jesus é. Essa adoração prática. Porque ao dar ouro, incenso e mirra, estes homens estão reconhecendo quem é Jesus. Aqui estão os chamados 3 ofícios de Cristo. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Ouro é dado ao rei, Jesus. Incenso é dado ao nosso sumo sacerdote, que vai ser o único mediador entre Deus e os homens. E mirra ao profeta, que usa o óleo com mirra da unção para identificar os servos de Deus. Aquele que fala e proclama a palavra de Deus. O verbo encarnado está ali. É uma adoração que não é sem fundamento. Não é adoração de corações vazios e de cabeças, enfim, sem que não pensam. Não, é uma adoração muito clara, muito criteriosa. Porque eles identificaram Jesus e sabem quem é Jesus. Porque adora Jesus com profundidade quem sabe quem ele é. Está aqui o nosso rei. Está aqui o nosso sumo sacerdote. Aquele que vai mediar, que vai comparecer diante de Deus por nós. E aqui está o profeta, enviado por Deus, o verbo encarnado. Aquele que não somente anuncia a palavra, mas aquele que é
a palavra encarnada. E em segundo lugar, essa não é uma adoração de gente em si mesmada. Essa é a adoração de gente que, como eu disse, oferta extravagante e sacrificialmente. Que ao se entregar, também consegue entregar, enfim, o que tem de melhor a Deus. Não é o tipo de gente que chega na beira da manjedoura e fala: o que eu tenho a ganhar com esse Jesus? Não. O que eu tenho a ganhar com essa fé? Qual que é o dividendo que eu tenho a receber tendo comunhão com Deus? Não. Ele simplesmente chega na beira da manjedoura e entrega o seu melhor. Sacrifica o seu melhor. Oferta o seu melhor. Porque não é gente egoísta, em si mesmada, que está olhando para o próprio umbigo. Gente que instrumentaliza a fé para ver se obtém algum dividendo. Não. Esses homens entenderam o lugar da adoração e o lugar da entrega. Esses homens resolveram o dilema da adoração, dizendo: diante deste que justifica o dobrar dos meus joelhos e o quebrar da minha dura cerviz, eu posso entregar tudo. Eu posso deitar tudo nos pés dele. Porque aí sim eu vou encontrar o que é verdadeiramente viver realizado e apaziguado, porque eu encontrei o ente que justifica a minha adoração. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles encontraram também o Deus que não é em si mesmado. Esse menino na manjedoura é a prova cabal de que Deus não é em si mesmado. E por isso ele nos convida a não sermos em si mesmados. Esse menino na manjedoura, ele é a prova cabal de que Deus, ele pensou em mim e em você. Se hoje eu e você, nós estamos aqui, não tenha dúvidas, é porque Deus não é em si mesmado. Eu não sei o quanto você está esclarecido da teologia cristã, mas existem alguns ensinos da doutrina cristã que falam sobre a Trindade, o nosso Deus trino, o Deus único que existe eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele que nós adoramos. A teologia cristã nos ensina que esse Deus que nós adoramos, ele é único, singular e autossuficiente. O que isso significa? Que Deus não precisa de absolutamente nada fora dele para viver, para ser. A existência de Deus não está condicionada a nada. Ele é autoexistente, ele é. Por isso que este é o seu nome, eu sou. Deus não precisava de ninguém. Deus não precisava de mim, de você. Deus tem, nas suas relações intratrinitárias, nesse amor que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo, toda a realização, toda a plenitude, absolutamente tudo, Deus encontra em si. Só que esse Deus, que não precisava de mim e de você, que tem plena existência em si e realização em si, ele decidiu não ser em si mesmado. Ele decidiu, na pessoa do Filho, vestir a carne, fazer-se homem, dormir na manjedoura, para que eu e você, como esses homens, possamos nos encontrar no pé da manjedoura e falar: eu encontrei o ente que justifica absolutamente a minha adoração. Em último lugar, sabe o que isso acontece? Sabe o que isso produz? Vida transformada. Esse Deus em si mesmado que nos leva para o pé da manjedoura produz vida transformada, porque o texto, eu não sei se você já percebeu isso, o texto fala claramente que eles retornaram à sua terra por outro caminho. Eles já não andam mais pelos mesmos caminhos. Depois de terem encontrado o menino na manjedoura, eles vão voltar por outro caminho. Porque quem encontra o lugar da verdadeira adoração, quem encontra o ente que transforma e que justifica a nossa adoração,
ele vai mudar o caminho. Não tenha dúvida disso. Ele vai ser transformado. E ele volta por um outro caminho completamente diferente. Um caminho de luz, um caminho de graça, um caminho de transformação. Porque eles voltam por outro caminho. Não sei como é que você chega aqui, não sei como é que você está encerrando esse tempo da reflexão do advento. Não sei como é que você lidou com todos esses dilemas que nós trabalhamos aqui. Zacarias, o dilema da fé. Maria, o dilema da realidade. Isabel, o dilema da graça. Estes homens, os magos, e o dilema da adoração. Meus irmãos, fundamentalmente, todos esses dilemas, eles são resolvidos e tratados no Deus que se fez carne. Neste que a gente celebra no dia do Natal. Abaixe sua cabeça e vamos orar.